Bom dia para todos. Meu nome é Sandra Fabiano e hoje estamos aqui no podcast 6 em 1 da odontologia, onde eu entrevisto dentistas que conseguiram o 6 em 1 da odontologia. Mas o que é o 6 em 1 da odontologia? Foi o nome que eu dei para 6 benefícios que qualquer cirurgião dentista pode alcançar, adotando somente um protocolo. Os 6 benefícios são promoção de saúde com previsibilidade, com segurança e facilidade no seu dia a dia clínico, na sua clínica diária. E com confiança para fechar seus orçamentos e lucratividade no seu consultório. E o protocolo, o único protocolo utilizado para esses benefícios 6 em 1, é o protocolo de preservação do rebordo alveolar pós-extrações. Hoje eu falo com a doutora Débora Carvalho. Seja bem-vindo, Débora, no podcast 6 em 1 da odontologia. E eu queria começar perguntando: quando e por que você sentiu necessidade ou viu como uma oportunidade a utilização do protocolo de preservação do rebordo alveolar? Bom, muito prazer, estou muito feliz de estar aqui falando com você, Sandra, ter me convidado, foi uma honra, sendo sua ex-aluna e você ter lembrado de mim. Justamente foi na época em que eu fiz o curso lá de especialização na São Leopoldo com você e sua equipe, que para mim foi um marco na minha vida profissional, e a partir dali eu realmente passei a ser uma implantodontista, né? E lá que eu aprendi realmente as técnicas e a técnica, né, de preservação alveolar e comecei a praticar no meu consultório, porque eu não fazia, eu só fazia extração e não fazia nenhuma regeneração. E venho praticando até hoje, tendo bons resultados, ainda mais que o meu objetivo é reabilitar, né? E leva realmente a isso, né? Foi assim, foi desde essa época. Você consegue mensurar em quanto tempo você aprendeu esse protocolo, já que você disse que aprendeu no nosso curso? Em quanto tempo? Demorou? Não. Lá vocês me passaram o conceito, né, teórico, e a gente fazia na clínica e eu levei isso para o meu consultório. Não, foi imediato. Eu comecei a fazer e faço isso até hoje, né? Quanto tempo que tem que eu sair lá do... Acho que foi 2015. Do final de 2014, Não, Foi 2014, isso. você entrou em Nossa, como 2015. passou rápido. Rápido, muito rápido. Eu fico olhando para os ex-alunos e eu falo, gente, parece que... É porque a gente se fala muito, a gente se vê muito aqui, né, no digital. Me fala assim, rapidamente, quais os benefícios que você percebeu ao utilizar esse protocolo para você, mas para o seu paciente também? Você pode falar para mim e para o meu paciente. Para mim, e para o paciente são os mesmos benefícios que nos levam a fazer uma reabilitação com maior suporte ósseo para você poder fazer um implante, para você poder dar ao paciente a opção de funcional, né? De poder mastigar, de ter um dente, de conseguir resolver ali. Se você não faz a regeneração, muitas vezes só o coágulo ele não forma a mesma quantidade de osso que a regeneração, que o biomaterial promove, né? Isso aí, sem dúvida, eu já percebi isso lá nos meus casos clínicos no consultório e por isso venho praticando, né? Acho altamente positivo. Você teve alguma dificuldade? Não teve, né, para adotá-lo? Não. Assim, dificuldade desde a época que você aprendeu, você teve dificuldade de fazer? Você achou uma coisa seguindo os protocolos? Como é que foi isso? Não, eu tive dificuldade na minha cabeça, na época eu pensava assim, como eu iria manter o biomaterial lá dentro do alvéolo. O alvéolo é uma caixinha, né? Com as paredes, às vezes não tem todas as paredes, né? Uma menor que a outra.
E assim, e o paciente sempre relatava também, às vezes, doutora, saiu muito pozinho, não sei o quê, essas coisas, né? Isso eu tive uma dificuldade. E com o tempo, com os novos materiais, você consegue, já com o PRF, né? Com as membranas oclusivas, tudo isso assim, veio a facilitar, melhorar a técnica, né? E eu acho que hoje em dia eu consigo bem fazer isso. E, assim, tem outra coisa, não sei se que o paciente, muitas vezes, ele não entendia por que fazer isso. Doutora, eu sempre arranquei o dente, fiz a extração e nunca colocaram nada. E então era uma questão assim de explicar e é uma mudança de paradigma, vamos dizer assim. Eu acho assim que é uma coisa que todo profissional, todo cirurgião dentista deve fazer na sua clínica diária, o clínico geral, não precisa ser um endodontista, o próprio clínico deve fazer. Isso só traz benefícios. E mesmo que você não vá fazer naquela região implante, assim, você vai formar ali um arcabouço que vai propiciar nas áreas vizinhas, né? Uma formação de tecido mole, uma arquitetura melhor. Eu acho que é por aí, é o caminho correto, né, de se seguir. Eu brinco muito, eu falava com vocês que o protocolo é fácil, mas não é simples. Por que não é simples? Porque ele vai desde você fazer uma anamnese direcionada, saber o que o paciente quer, né? Saúde geral dele, saúde sistêmica, exames complementares, que são, para nós, fazemos esse tipo de procedimento, geralmente a gente pede a tomografia. O planejamento requer muito estudo, muito trabalho. Então, ele é fácil, mas não é simples. Ele tem toda uma filosofia de trabalho para chegar no final e ter um bom resultado, né? E pode, realmente, você falou uma coisa interessante, pode sim ser seguido por qualquer dentista. Pode, não só pode. Pode e deve ser seguido por qualquer dentista. Uma escala de 1 a 5, como que você classificaria? Por que você classificaria? Como você classificaria esse protocolo? A vida como ela é, Débora. É a vida como ela é, o cachorro, né? A vida como ela é. Né? Você quer tomar alguma providência? Não tem problema. Se você quiser, posso botar ele lá no quarto. Então, Posso? Pode ir. Só um instantinho. Eu continuo falando aqui. Então, como a Débora falou, exatamente é um protocolo que, se seguir o passo a passo, se você realmente planejar, pedir os exames auxiliares ou complementares, ele realmente não se torna difícil. Ele é um protocolo, não é um protocolo simples, você tem que planejar. Né, Débora? Acabei de falar. Só sumarizando o que você falou. Pode ser qualquer dentista. Então, você classificaria de 1 a 5 numa escala. Pouco previsível para 1 e muito previsível para 5. Como você classificaria? Eu a classificaria em 4, vamos dizer assim. Né? Porque eu acho que a gente também tem que considerar algumas coisas que podem acontecer, até comportamentos do paciente, né? Às vezes o paciente ele não segue todas as nossas orientações, aí a cirurgia ela perde um pouco, entendeu? Mas assim, a técnica em si é totalmente previsível, porque realmente forma o A osso ali. técnica em si, eu costumo dizer que é bem previsível. No meu caso, eu dou nota 5, porque você falou uma coisa interessante. Lá no passado, a gente utilizava outro tipo de biomaterial, às vezes esse biomaterial poderia, né, falar assim, está saindo umas bolinhas. Hoje a gente tem materiais com colágeno, hoje a gente tem PRF, hoje você tem membranas para ocluir, e você, se você seguir a técnica, utilizar os materiais adequados, né? Os materiais adequados para essa técnica, instrumentais adequados. Não vai ter muita surpresa no processo. Com certeza. Né?
E outra coisa também interessante, você vai poupar horas de cadeira, horas clínicas de cadeira, porque a nossa área clínica vale. Horas clínicas de cadeira para você e horas de cadeira para o paciente. E você vai resolver mais rápido. Vamos à próxima pergunta. Você se sentiu segura? Quero saber sobre segurança. Quando começou a adotar esse protocolo, e agora? Na época e agora? Tudo quando é novo, que a gente ainda não conhece, né? Não tem aquela famosa experiência clínica, né? Ou até a curva também de aprendizado, a segurança ainda não é total. Mas hoje, depois desse tempo todo, como eu venho praticando sempre, eu me sinto super segura e só tenho bons resultados. Bom, quanto à segurança, eu costumo dizer que a gente sai da faculdade, ou mesmo um clínico que tem mais anos de formado leva, como você falou, fazer extrações e não fazia nada. Você sai, às vezes, quando chega um caso no seu consultório, você se sente incapaz de resolver aquele caso. Né? Você vai procurar, muitas vezes, curso de especialização, você vai pedir uma opinião para um colega, ou mesmo vai passar para outro colega para a condução do caso. Em várias situações, a gente acaba fazendo isso, né? No começo da carreira ou quando a gente não se sente seguro, porque a segurança é uma coisa muito importante, mas sabendo passo a passo da técnica, o que você considera hoje e agora? Agora você se considera mais segura? Com certeza, com certeza. Porque Isso lá atrás facilita. você aprendeu. Você Porque já fez logo, né? Mas antes, quando eu não fazia preservação alveolar, qual era a minha conduta? Até antes, assim, de aprender lá com vocês. Eu até que aprendi, né? Antes de eu fazer a especialização, já fazia implantodontia, mas ainda não tinha estudado mais a fundo. Então, era extrair, esperar 3 meses, fazer outra tomografia, para daí falar para o paciente, olha, temos que fazer enxerto, temos que aí faria o enxerto, aí esperaria mais os 6, 8 meses, para daí botar o implante e tal. Entendeu? Então, assim, realmente, isso é uma coisa, questão do tempo, né? De cadeira, foi o que você falou, o que ganha para isso, poupa, né? Poupa. Obrigada, Débora. Você percebe uma lucratividade maior nesse protocolo do que nós temos que ter situações. Extrair e deixar, extrair, regenerar, que você já falou que você ganha tempo, o paciente, você ganha as suas horas clínicas, você tem menos horas de cadeira, porque se não fizer isso, você... Até porque, Sandra, tempo é dinheiro, né? Não existe por esse isso que eu falei ditado. hora clínica, né? Hora clínica. Você percebe uma lucratividade fazendo isso? Completa esse pensamento que você estava começando aí. O tempo Sim, com certeza, porque você vai poder trazer mais, você resolve com mais rapidez e com isso você recebe mais rápido sobre o seu trabalho, né? Sim, sim. Nesse sentido, assim, que eu penso, né? O resultado é melhor, né? Fica um trabalho de maior qualidade. Você sente hoje dificuldade para fechar seus orçamentos adotando esse protocolo? Se você tem confiança em explicar? Para mim, isso faz parte do meu trabalho, assim como eu faço uma anestesia, eu faço a regeneração quando se trata de exodontia. Obrigada, Débora. Você percebe uma lucratividade, você sim, pelas horas de cadeira, mas sabe que a gente fez numa outra live, eu, uma expert em gestão e administração de consultório, tem administração de empresa, e a gente mensurou isso, né, de você extrair e não regenerar, e depois o paciente ter que fazer cirurgia mais complexas. A gente mensurou que o paciente fazendo a preservação do rebordo alveolar, ele paga menos 37% em relação à cirurgia complexa, que é previsível também, mas eu estou falando em lucratividade. E o dentista ganha mais 40%, porque, na verdade, você não pode pegar uma cirurgia que você faz preservação e uma cirurgia complexa e pôr 20 vezes mais na complexa. Não é essa a proporção que você faz. Então, você tem você, na preservação de rebordo alveolar,
você pode ter uma lucratividade maior de 40%, porque você se comparar o biomaterial que você usa aqui ou ali e o tempo que você falou. As horas e é um procedimento assim, mais simples, né, Sandra? É uma coisa assim, mais fácil de fazer. Não é simples, mas é fácil. Mas eu estou falando em relação a procedimentos mais complexos, né, que a gente tinha que fazer no passado por não fazer a regeneração, né, ou quem não faz. E assim, você fazendo os mais complexos, eles são mais caros, né, para o paciente. A gente, entre aspas, acha que está ganhando mais, mas não, porque você gasta mais tempo, gasta mais material, né, é mais elaborado, né. Eu acho que sempre que a gente pode facilitar a vida do paciente da gente, é válido, é por aí que se deve seguir, né? Concordo. Eu penso assim. Obrigada. Olha, como você percebe a promoção de saúde? Eu digo promoção, deixar bem claro aqui, gente, que existe promoção primária, secundária e terciária. Né? A promoção primária era para não ter problema, não ter que extrair. A gente sempre vai preservar o dente, mas já que não preservou, como você vê esse protocolo como uma promoção de saúde em relação à longevidade, à funcionalidade? Como você vê? Sim, porque justamente por ser um procedimento mais simples, ele é menos ele não leva você a fazer procedimentos mais invasivos, ele evita isso, né? E com isso a pessoa reabilita mais rápido, né? E leva a saúde de uma maneira mais direta, né? Mais rápida. Eu também concordo. Quando o paciente chega no nosso consultório com um dente perdido, eu vejo duas situações de dente perdido. Teria que ter sido. Já falhou a prevenção primária. Sim. Para não ter perda de dente, você tratar a prevenção primária para não ter cárie, não ter doença periodontal e tudo mais. E mesmo dentes fissurados ou fraturados, demora muito para tomar providência. Eu ia falar. Fratura, isso mesmo, isso acontece demais. Às vezes tem paciente que ele procura a gente depois de ter uma fratura porque está com abscesso, né? Aí está com fístula, ele está sentindo aquela área mais edemaciada, avermelhada, aí você radiografa, diagnostica, às vezes é uma fratura bem fácil de ver, você vê num raio-x periapical, não precisa nem fazer uma tomografia, outras já são mais difíceis. E ele, às vezes, o paciente ele posterga um pouco isso aí, ele deixa, e com isso ele perde mais osso, né? Porque aí o processo crônico se intensifica e eu procuro explicar isso muito para meus pacientes sempre, né? E quanto antes você intervir, melhor, né? Ou não, e assim, pensando mais adiante, né? Mais amplamente, né? A gente não tem que esperar fraturar, não tem que esperar cariar. Não, isso seria exatamente a prevenção primária. É lá no primário, né? Entendeu? Isso aí, nós não temos isso. Mas... a gente sabe, né? Aquele paciente que procura a gente sistematicamente uma vez por ano, ou de 6 em 6 meses, que chega lá sem nenhuma queixa, só vim fazer a minha visita, né? Esse paciente ele nunca tem nada, ele está sempre bem. Você faz só uma limpezinha, conversa e dá mais uma incentivada lá nas questões de higiene oral. Esse paciente não tem. Agora tem aquele outro, tadinho, né? Que ele foge, né? Do problema, aí não resolve e a coisa só fica pior, né? E você não acha também que ele passa por alguns profissionais que só medicam e não intervêm no problema? Também sim, com certeza. Não falando do profissional, sabem, né? Mas o profissional não sabe. O que é isso? Se eu vou medicar, faz um bochecho, vai perdendo o osso. Eu digo o seguinte, se o paciente chega para nós com esse problema, o dente perdido, ou fraturado, ou fissurado, o dentista tem opção. Na hora, ele tem uma escolha. Ou ele vai fazer uma extração atraumática, preservando todo o tecido mole também, toda a arquitetura periimplantar, e vai remover esse dente, ou ele vai... E com isso, ele evita problemas futuros para ele, né?
Porque pode ser que ele depois não consiga resolver, o paciente voltar, eu quero fazer um implante, eu não faço implante. É isso que eu estou falando que é para qualquer dentista. Aí você vai ter que Sei. procurar um especialista, você pede o paciente. Ou aquela situação onde ele só extrai e não regenera. E a literatura mostra, eu já falei muito isso com vocês, que Mas, Sandra, trabalhos isso clássicos assim... você perde muito no primeiro ano, 50% de osso. Sim. Isso é uma formação que teria sido uma formação geral, né, nas faculdades de odontologia hoje. Eu não sei porque eu não sou, não atuo na área acadêmica, Débora, mas assim, se na vocês trabalham graduação, assim, né? Tá falando. sim, com Mas isso. eu falei antes, o dentista sai totalmente perdido, porque ele tem muita coisa técnica, muita coisa para aprender. Ainda sai hoje em dia? Eu não sei porque eu não dou aula na graduação, mas eu acho que melhorou muitíssimo. Mas, por Sim. exemplo, este conceito ele vai buscar normalmente depois. Igual você foi numa especialização. Ou vai buscar, vai aprender com alguém o passo a passo para fazer isso. Porque eu considero esse protocolo uma filosofia de trabalho, Débora, igual eu falei. Sim. Lá de trás até chegar no resultado. Dessa filosofia, assim, agora que eu pergunto a você, assim, foi mais ou menos... Olha, eu vou citar um exemplo que você vai rir quando eu falar da pessoa. Bem-estar. O que você falaria para mim ouvindo esse nome? Então tem tempo, né? 2001, mais ou menos, já se fazia. Eu fui a um curso dele em Brasília, onde ele bateu nessa tecla falando, por favor, se tem clínico geral ou especialista ou implantodontista, é inadmissível se tirar um dente e não fazer nada. Nem que você coloque uma membrana de colágeno enrolada no alvéolo. Né? Os conceitos não estavam bem estabelecidos sobre essa perda da parede vestibular tão rápida, nos 2/3, em 3 meses, 2/3, em um ano, 50%. Isso foi ser bem estabelecido em 2005, 2006, com os trabalhos de Maurício Araújo, que eu também já dei para vocês, que a parede vestibular ela vai embora muito rápido. Eu lembro. Então, esse conceito já é antigo, sim. Já é antigo, sim. Eu considero antigo aí, há 21 anos que eu escutei isso, e já escutava isso. Olha como é que eu estou antiga. E na década de 90, com o doutor Maurício Salama, que ele falava em preservar o alvéolo até para fazer um póntico, para você não ficar com defeito. Ele já tinha essa noção. Não sabia como é que era o mecanismo, a dinâmica de uma cicatrização de um alvéolo pós-extração que o Maurício trouxe em 2005 e outros. Não só ele, Cadarópoli, ele trouxeram. Então, assim, a gente vai bater nessa tecla, eu fico até enjoada, porque eu falo toda hora que o 6 em 1 da odontologia, com esses 6 benefícios num único protocolo, que é a preservação do rebordo alveolar pós-extração, é válido. É válido, não. É necessário e deve ser feito por qualquer dentista. Né? Eu fico tão feliz de escutar a sua opinião. O que você diria, então, para um cirurgião dentista agora, para finalizar, que não faz esse protocolo? Agora fala a verdade. Eu digo assim, que a gente tem que sempre estar estudando, estar seguindo o que nos é oferecido, né, para melhorar, para dar o melhor para o nosso paciente. Tudo, né? E também, não, é claro que o objetivo principal é a gente atender bem o nosso paciente, né? E também dar para ele um trabalho de qualidade, né? Porque não adianta você só fazer um trabalho e depois ver ele desabar. Às vezes até algumas coisas desabam, mas é para a gente aprender, né, Sandra? Isso faz parte. Quero que você fale com as suas palavras. O cirurgião dentista que ainda não faz. Não, ele deve fazer, ele tem que fazer, isso tem que fazer parte, foi aquilo que eu falei, a mesma coisa assim que não fazer uma anestesia, entendeu? Para mim, isso hoje já é o básico. E, assim, não precisa ser um implantodontista só que faça. Eu acho que todos os dentistas que fazem, né, exodontia, têm que fazer parte do processo da técnica, né, de trabalho, para poder levar a esse benefício para o paciente poder reabilitar, né, futuramente. Né? Ele tem que preservar, então, né?
Mas é uma mudança de paradigma isso, assim, de pensamento, é filosófico isso. Então, por isso que eu até pensei assim nas faculdades, mas o pessoal mais Eu antigo que acho está que, aí então, mas eu tenho muita também coisa tem para que dar, Débora. Pode é, ser, mas o dentista e está muito perdido da faculdade. E a gente está aqui para é, ajudar. com certeza. A gente está aqui para ajudar, né? Eu já peguei Com certeza. Você vê, eu mesma, um por isso ano que eu de te perguntei formada. quando que eu aprendi, eu comecei a fazer quando eu fui fazer a especialização lá com você, em 2015. Olha quanto tempo, 2001, lá isso já estava sendo discutido. E eu já tinha passado por outros cursos, outras, não de especialização, mas já praticava implantodontia e odontologia também, e eu outro dia estava até. Outro dia não, agora eu passou na minha cabeça assim, ninguém nunca falou isso antes para mim, de eu fazer especialização, porque eu realmente não fazia. O que passaram para mim foi aquela questão dos extrai 3 meses para poder fazer o implante. Aí você tinha bela surpresa que não tinha osso. Aí tinha que fazer enxerto, né? Gastar mais, né? A coisa, complicava mais a coisa. E é isso, eu acho que a gente tem que mudar isso aí. O pessoal tem que pensar, não só lá com o pessoal da faculdade, mas principalmente com Clínicos os gerais. colegas assim da minha geração, né? Que muitas vezes assim não percebe assim essas coisas, ou não quer entender, ou desistiu, né? O que você falaria para os dentistas da sua contemporâneos seus de faculdade e da sua geração? Eu sempre te falo Pensa, né? uma coisa. O que eu sempre te falei? É, olha só, assim, muitos colegas, quando eu tenho 37 anos, né, de formado, me formei na UF, em Niterói até. E a minha turma, assim, quando a gente se encontrou, acho que foi nos 20 anos de formado, muitos tinham desistido, sabe, da odontologia. É uma pena isso, né? Partiram para outras profissões, outras atuações. E eu acho que a gente nunca pode achar. Eu me questionei, eu até já falei isso com você, assim, até que ponto eu estou com 59 anos, faço 60 em janeiro, até que ponto eu devo continuar investindo? E esse ano eu dei uma boa investida na minha profissão, mudei o consultório, comprei raio-x portátil e estou pensando em comprar sensor e não paro de fazer curso, exatamente porque agora, nessa fase da minha vida, eu já me aposentei de serviço público que eu tinha no INSS, então eu estou tendo a condição de poder me dedicar mais àquilo que eu gosto, praticar uma odontologia de Qualidade. qualidade e assim uma coisa que eu gosto, que eu curto, que me faz bem. Porque quando a gente está lá no consultório é igual assim um trabalho manual, né? Assim, uma coisa que você não pensa em nada, não pensa nos problemas, não pensa, você faz aquilo com muito amor, né? E fazer bem feito e vale a pena, né? Um paciente meu mesmo, eu falei isso com ele da questão da minha idade, né? Eu falei, pois é, fiquei na dúvida se eu ia investir aqui nesse consultório e tal. Aí ele falou assim: não, Débora, você tem muito tempo ainda. Você tem Eu já mais te uns 15 falei isso. anos. Eu falei, será? Vontade eu tenho, né? Porque isso traz muita alegria, né? Traz muita felicidade. E principalmente, outra coisa que eu queria te falar, depois que eu fiz que eu fazia clínica mesmo, né? Minha vida toda. E a implantodontia eu comecei mais ou menos em 2005, mais ou menos. Eu demorei a fazer a especialização. Eu fiz vários cursos de atualização, cursos pequenos, mas realmente eu acho que eu cresci mesmo. Eu comecei a fazer cirurgias mais avançadas depois que eu fiz a especialização. E eu sempre falo isso. Eu já falei isso até para outros lugares que eu faço curso hoje em dia e que já fiz, que eu acho que aí em você, não estou querendo assim te bajular, não. Mas eu acho assim, por exemplo, que você lá no seu curso, você fazia a gente estudar. Por exemplo, eu, mais velha, né? Eu era uma das mais velhas lá da turma, lembra disso? Era eu e o Célio, né? Que era o resto era tudo novinho.
E a gente, assim, perde um pouco aquele ritmo de estudo, né? Você cai lá dentro do consultório, fica lá fazendo aquela clínica geral e não atualiza, não melhora, não aprende, né? Não cresce. E é o que se tem que fazer mesmo. E eu acho que lá eu lembro bem que você fazia uma coisa que eu achava interessante. Eu já até falei isso para um professor meu, que eu estou hoje fazendo o curso. Eu falei, a Sandra, ela passava assim, ela indicava 3, 4 artigos, lembra disso? E falava assim, no próximo módulo eu vou sortear quem vai apresentar. Eu achava isso assim sensacional, que obrigava você a estudar, que às vezes o aluno é assim mesmo, aluno é aluno de qualquer idade, né? Muda de endereço. E foi uma época da minha vida que eu mais estudei, sabia? Depois a gente amolece, né? Depois a gente assim, estuda mais assim, por exemplo, tem um caso que você está com dificuldade, aí você vai para a internet, procura e tal, para poder resolver aquilo, não estudar para poder ter conhecimento geral de tudo daquilo. E assim, foi muito bom. E assim, me ensinou também como estudar, né? Como eu não tinha hábito de ler artigo, essas coisas assim, foi bem lá com você. Hoje em dia eu já tenho mais um pouquinho. Queria ter mais tempo de fazer mais, mas faço, pratico. Mas eu quero falar, antes de terminar, uma coisa. Você foi uma excelente aluna. Eu já te falei várias vezes e você não acredita. Não tem idade. Não tem essa objeção de idade. Não tem idade. Eu tenho paciente de 80 anos que hoje está mandando bem na internet, está aprendendo alemão. Então, não tem que ter vontade, tem que querer transformar e estudar e dar virada de jogo na vida que você fez. Eu agradeço mais. Essa conversa foi muito boa, Débora. Muito obrigada. Então, terminamos aqui o nosso podcast 6 em 1 da Odontologia. Nós entrevistamos a doutora Débora de Carvalho, que é implantodontista, foi minha aluna, uma excelente aluna, e eu agradeço demais as suas palavras. E para quem estiver vendo agora esse vídeo, faça comentário, faça sugestão. Muito obrigada. Tá bom. Eu também agradeço demais a você, como eu te falei, seu curso, você, sua equipe maravilhosa, que eu não esqueço de ninguém, cada um com seu jeitinho. E, assim, todos me ensinaram muito, eu tenho contato até hoje, tenho amizade, carinho, e é isso aí. Apoio, e é isso aí. Tá? Obrigada, Débora. Pessoal, agradeço demais você ter lembrado de mim. Eu já estou te convidando, tem 2 meses, é que agora que surgiu a oportunidade. Né? Nós vamos ter esse tipo de entrevista, podcast com ex-alunos, toda semana. Que bom. Então, hoje a gente vai postar em todas as redes, YouTube, Instagram e Facebook. Muito obrigada a todos. Beijo. Tchau. Tchau.